A protagonista especial aqui direto do segundo encontro das semeadoras do agro com a deputada federal Silvia Ayuanpi, que tem uma história linda, inspiradora para todas as mulheres. Então é um prazer te ter aqui primeiro, Silvia. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e acho que ser protagonista ou estar no protagonista já é um grande desafio. Exatamente, porque a gente tem muitas mulheres, né, Silvia, que olham e não se veem nesse lugar. Em algum momento, pela sua história, você já se olhou e não se viu nesse lugar? Ou você nunca acreditou que você fosse chegar tão longe? Como é que foi? Conta um pouquinho, né, disso pra gente. Olha, eu acho que a sua pergunta foi muito espada no coração, né? Eu passei a minha vida inteira escutando que eu não deveria, que eu não podia, que eu, pelo fato da minha origem, pelo fato da minha descendência, pelo fato da minha condição social, eu já estaria condenada a não ser. Então eu sempre escutei isso, mas eu sempre acreditei que eu podia mais, né? Eu sempre me perguntei por quê? Por que eu não posso? Por que eu tenho que ter essa vida? Não, eu não acredito nisso, eu não quero, eu não aceito isso. E foi assim a minha vida o tempo inteiro. Então, eu digo que toda a minha formação hoje, ela é reflexo de todos os nãos que eu levei. A cada não que eu tomei na minha vida, eu sempre falei, quem disse que eu não posso? Então eu vou estudar isso. Então a minha formação, por exemplo, eu tenho formação em artes, eu sou formada em fisioterapia, eu sou especialista em anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício, eu sou formada em terapia intensiva, sou formada em transporte aeromédico, eu tenho formação em safe, salvaguarda e segurança pela ONU, eu sou formada em relações exteriores em Taiwan, na China. Eu sou formada em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, eu sou formada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, porque eu sempre tomei não. Então, o não para mim sempre foi um desafio. Então, todas as vezes que me dizem não, eu vou lá e conquisto isso. É uma aula, né? Eu acho que a gente está aqui se inspirando muito em você, Silvia. E você falou aí todas as suas, né, toda a sua história, quando você fala do estudo, né, o seu currículo de uma certa forma. E a gente fala muito aqui na Protagonista que a profissionalização traz essa garra para a mulher, né? Ou seja, a primeira coisa que uma mulher que quer ser protagonista precisa é se dedicar e é também estudar, certo? Exatamente. Eu sempre bato numa tecla para a sociedade, dizendo que nós somos um país soberano, mas para podermos ser um país soberano, uma população chegou aqui dominando uma ciência, e essa ciência era a navegação. Ela dominava uma tecnologia que a trouxe aqui, que foi a bússola. E com a pólvora, com a arma de fogo, outra tecnologia, ela dominou, ela subjugou. Por conta disso, nós ainda refletimos que sem ciência e sem tecnologia, uma nação inteira será subjugada, e isso aconteceu conosco, isso aconteceu com os povos indígenas brasileiros. Nós fomos subjugados porque não dominávamos ciência e tecnologia. Então, uma mulher que não dominar ciência e tecnologia, ela vai ser subjugada. Um povo que não dominar ciência, que não dominar tecnologia, ele vai ser subjugado. Por isso nós temos que estudar, nós temos que investir em pesquisa, nós temos que investir em melhoramento da nossa posição, para que nós não venhamos a ser subjugados e ter uma repetição de uma história, de uma civilização que sempre é dominada por aquela que domina a ciência e tecnologia. Quando você fala muito, Silvia, e a gente estava conversando até um pouco antes sobre a gente dizer que o universo hoje, né, que enfim, ainda estamos com um mundo muito masculino, machista, né? É uma palavra que a gente escuta muito.
Qual é a sua opinião a respeito, né? Em que momento, porque não era, né? A agricultura, por exemplo, ela era dominada pela mulher. Em que momento a mulher saiu desse lugar de liderança? Bom, tudo aquilo que a gente discutiu hoje, né? Nas antigas civilizações, nas antigas civilizações mais primitivas, era a mulher que dominava a agricultura, né? Essa questão da geração, da alimentação. Só que o homem, ele se mantinha por conta de questões hormonais, né, e a proteção da própria da prole, incentivado pela própria testosterona, ele nasceu para subjugar, ele nasceu para dominar e proteger a fêmea, né? Então, esse homem sempre esteve em duelos para a proteção da sua família e do seu espaço. E ele começou dominando a espada, ele começou dominando a arma de fogo. E óbvio que com o avançar da ciência e tecnologia, esse homem passou então a dominar maquinários, né? Então com a revolução da industrialização, esse homem passou a operar e passou a substituir a mulher nessas grandes operações. Então para nós, nós fomos substituídas. Hoje as mulheres estão se readequando, dominando agora essa tecnologia e ocupando esse espaço que anteriormente na história das civilizações foi dela. Então, o universo do agro, ele se tornou masculino por conta da operacionalização, por conta de todo o maquinário e de todo o investimento. Mas agora as mulheres retornam para esse espaço também dominando esses maquinários. E isso é fantástico, ver que as histórias, né, elas vão se remodulando. Ou seja, a tecnologia, a profissionalização faz com que a mulher volte para um lugar que, como você mesmo falou, né, não é mais ou menos, é do lado, né? A mulher ainda tem e quer essa proteção do homem, mas também quer mostrar que é capaz de estar aonde ela quiser, né? Eu digo assim, o nosso trabalho, a nossa resiliência, as nossas capacidades de superação de obstáculos, elas não devem nos masculinizar. Isso não nos torna homens, isso nos torna fêmeas. Eu sou fêmea e o homem tem que ser homem, tem que ser macho, tem que continuar me protegendo, porque eu só sou isso tudo porque um dia alguém me ensinou o que era proteção, né? Então, óbvio, cada um vai ocupar o seu espaço, ambos lado a lado. Eu não posso me tirar o espaço do homem, assim como o homem não pode tomar o meu. Nós temos que andar lado a lado. E quando você vê hoje o posicionamento da mulher dentro do agronegócio, que é o nosso setor, como você vê? Ela tem realmente tentado se informar mais, se profissionalizar, ocupando esses espaços? Bom, a mulher ela tem uma capacidade inata, né, já é da mulher, de pensar várias coisas ao mesmo tempo, e isso a torna uma empreendedora. O homem, até pela própria espécie, né, nós somos animais, só que racionais. O homem, ele não pensa tão detalhado quanto a mulher, né? Ele precisa pensar rápido, ele precisa executar as coisas. A mulher não, ela pensa nos pormenores. Então, o sucesso da mulher, ele começa a ocorrer quando, imbuída dessa ciência, dessa tecnologia, ela começa a empregar o seu conhecimento nos menores. E aí ela acaba empreendendo de uma forma muito mais consolidada do que o homem, né? Então, a minha percepção é de que as mulheres, elas não só dominarão o mundo agora, como várias têm feito, mas elas têm a oportunidade de recriar uma história, né? Uma reinserção, um reposicionamento, não de vítimas, mas de colaboradoras e construtoras. Você tem uma história muito forte, né, Silvia? De muita superação. Em cada uma dessas suas superações, você aprendeu mais, você saiu mais forte para essas mulheres que talvez hoje estejam passando por um momento assim, né? Porque você passou, enfim, por situações muito fortes. Se você até quiser falar algumas das situações pelas quais você passou e você conseguiu sair delas e continuar lutando, né? Bom, eu vou dizer o seguinte, em todas as histórias da minha vida, desde estupro na rua, desde sequestro e assassinato do meu marido, desde perder tudo, perder casa,
no incêndio, eu saí aos pedaços. Mas eu me recolei, eu me reinventei inúmeras vezes. Eu recomecei mais de 10 vezes, e aí às vezes eu brinco, eu digo que eu tenho 150 anos e vivi mais de 10 vidas. E esse recomeço, ele pode ser doloroso, mas o final ele é gratificante por tudo aquilo que você consegue transmitir depois. Eu tenho 3 filhos que passaram fome ao meu lado, que sofreram muito enquanto crianças. E eu dizia assim, olha, eu tenho o caderninho do sonho. Eu fazia meus filhos colocarem no caderninho o sonho deles. Eu dizia, você quer um celular? Você põe aqui. Você quer um computador? Você põe aqui. Hoje nós passamos fome, mas um dia a mamãe, ela vai ter dinheiro e ela vai realizar o seu sonho. Então, hoje, é o meu maior prazer poder pagar a faculdade da minha filha. Hoje é o meu maior prazer ver uma outra filha se formando em medicina e já é a sua 2ª universidade. Hoje é um prazer ver aquele meu filho que era um bobalhão, que fazia animação de festa desde criança para poder ter dinheiro para comer. Hoje ele ser um biomédico em Portugal, está fazendo o seu mestrado. A fome, a dor, ela ensina muito para a gente. Então, e tem um fato muito importante na minha vida, é que foi o que eu aprendi após o sequestro e o assassinato do meu marido, quando eu fui passar fome com os meus filhos. Eu fui para um CTI, quando eu me tornei militar, e lá eu me deparei com a vida e com a morte. E vendo pessoas morrendo e vendo pessoas sendo salvas dentro de um CTI, eu entendi que o meu marido, ele não merecia a morte que ele teve. Ele era um homem maravilhoso. Ele não merecia aquilo, mas eu merecia toda a dor. Eu merecia a dor. Aí você vai me perguntar, mas por que você merecia essa dor? Você era uma pessoa má? Não, eu não era uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa má. Mas eu merecia essa dor, porque foi essa dor que me fez forte. Foi essa dor que me fez recomeçar. Foi essa dor que me fez salvar tantas vidas que eu salvei. Então, eu mereço. Eu mereço tudo que me doeu. Eu mereço tudo que eu sofri, tudo que eu chorei. Porque é isso que fez a mulher que eu sou hoje. E eu não quero que essa dor passe, porque é ela que me incentiva a continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. E uma das passagens, né, mais interessantes quando você conta a sua história, Silvia, é que ao ser criança, a Silvia sofreu um acidente, saiu da aldeia e não pôde voltar, né, porque senão poderia ser assassinada. A aldeia não aceitava crianças, né, que não eram normais, não tinham saúde. E ela foi estudar e ela tinha o sonho. Eu queria que você contasse desse seu sonho de criança e como é que esse seu sonho de criança também, como é que essa força nasceu lá naquela menininha e te traz até hoje aqui conversando com a gente. Bom, eu com 6 anos, né, após o acidente, eu estava em Macapá, no meu estado, no estado do Amapá, e eu fui para a escola. E na escola, óbvio, naquela época as crianças perfilavam, as crianças cantavam o hino nacional e uma delas ia hastear a bandeira do Brasil. Na escola, um professor falou assim para mim, nossa, você é verdadeira brasileira. E as pessoas tocavam em mim e falavam assim, uau, uma índia de verdade. E esse professor, ele me ensinou a adorar, né, a bandeira do Brasil como um símbolo máximo do meu pertencimento. E ele me fazia olhar para aquela bandeira e sempre lembrar que ela foi idealizada, ela foi construída por conta da história de vultos sagrados, né, dos heróis da história que ajudaram a fundamentar a República, que ajudaram a formar esse país. E ele dizia assim, você pode ser como eles. Muitos deles sequer eram brasileiros. E aí, meio que aquilo foi como que um chamado, um vulto da história.
E aí eu olhava para a bandeira do Brasil, todos os dias eu pedia para as minhas professoras para eu hastear a bandeira do Brasil igual as outras crianças. Mas eu não podia. Só as crianças brancas, as crianças não indígenas é que podiam fazer aquilo. E eu não entendia por que que eu, sendo uma verdadeira brasileira, eu não podia tocar naquela bandeira, eu não podia hasteá-la, eu não podia vê-la no alto. E eu chorava todos os dias. Aquilo para mim era um tormento, era muito ruim eu ir para a escola. Então, todas as vezes que a bandeira subia e que ela não era minha, eu prometia para mim mesma que um dia eu iria hasteá-la. Um dia eu iria hastear a bandeira do meu país e um dia o Brasil iria sentir orgulho de mim. E foi isso que me motivou, é isso que me faz estudar tanto, para que o meu país sinta orgulho de mim. Eu passei fome, eu fui uma menina de rua, eu fui estuprada na rua, eu perdi minha família, eu perdi meu marido, e depois disso eu passei para o exército. Me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas brasileiras e eu pude hastear a bandeira do meu país na abertura dos Jogos Mundiais Militares. Não foi para aquelas professoras, foi para o mundo. E o mundo ouviu enquanto narravam que aquela mulher, aquela menina indígena oficial, Silvia Nobre Wayampi, havia superado barreiras e estava completando 30 anos. E naquele período ela realizava um sonho de uma vida que era hastear a bandeira do seu país. E eu vejo muitas pessoas desistirem ainda tão cedo. Eu levei 30 anos para realizar um sonho. 30 anos. E se isso serve de exemplo para alguém, não desistam dos seus sonhos. É sobre isso, gente. A gente se emociona mesmo. É inspiração. Só gratidão, Silvia. Só agradecer a oportunidade de poder ter essa sua história e de poder compartilhar essa história, de poder compartilhar essa sua força com tanta gente através das nossas redes, né? E poder mostrar o que você provou, que qualquer pessoa pode ser protagonista da sua vida. Só não pode desistir. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui. Se você quiser também deixar alguma mensagem final, Silvia. Bom, analisando a história de todos os vultos da história, eu acreditei que dentro de cada um de nós está o herói que o Brasil precisa. Então, eu sou a heroína da minha própria história. Eu sou a dona da minha própria espada. Eu sou a dona das minhas próprias batalhas. E a vida me ensinou a como vencê-las, a como superá-las. Eu sou a heroína de mim mesma e hoje eu trabalho para o meu país, para que eu possa ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho. Obrigada por sua participação. Bom, e para ficar por dentro dessa e de outras histórias de mulheres inspiradoras pelo nosso Brasil afora, siga a protagonista nas nossas redes sociais. É só você apontar a sua câmera para o nosso QR Code e escanear que você vai direto. Nos siga no Stories, no YouTube, no Instagram e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Compartilhe com as suas amigas também, porque aqui a ideia é sororidade, é uma mulher dando a mão para outra, que todas vamos muito mais longe. Obrigada e até a próxima. Oferecimento FAESP, Romancini Troncos e Balanças.